CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Chega de pegadinha, né, Gilberto? Vamos ensinar aí como é que a gente identifica link falso para e-mail, para rede social e tudo mais? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? A gente vem falando aqui várias vezes de não clicar em links que você não conhece, ou links que você recebeu por e-mail, por WhatsApp, né? E a pergunta que fica então, bom, eu recebi um link, será que ele é verdadeiro, será que é falso, será que tem alguma pegadinha por trás desse link, né? Sem precisar clicar no link, obviamente, né? Para isso. E aí, vamos conhecer alguns aplicativos hoje que podem fazer essa análise para a gente. Ou seja, são serviços gratuitos que funcionam pelo navegador e eu consigo, através desses serviços, fazer a análise se aquele site é um site falso ou se tem algum tipo de ameaça na questão de vírus, né, de malware, coisa parecida. Então vamos começar aqui com o site do NordVPN, né? É um site que oferece também serviço de VPN, mas ele tem um serviço gratuito bem legal que vai verificar, né, se aquele link que você recebeu, ele é um link malicioso ou não. Então, o site é nordvpn.com. Ali tem um link, na verdade uma caixa de texto onde você pode colar. Então, se recebeu um link lá malicioso, você pode marcar o link, dar um Ctrl+C, ou então clicar com o botão da direita no mouse, escolher a opção de copiar o link, vai lá no NordVPN, cola na caixa de texto e clica em analisar. E ele vai te dizer exatamente se aquele link é um link malicioso, se oferece algum tipo de risco para o seu computador ou não. Outro serviço gratuito também bem legal é o da Norton, chama-se Norton Safe Web. O Norton é um fabricante bastante grande de antivírus, que tem lá o Norton antivírus, né, para isso. E ele também tem um serviço gratuito chamado safeweb.norton.com. Né? Esse site também oferece um serviço parecido com o do NordVPN, onde eu posso copiar lá o link que eu recebi, colo nessa caixa, né, de texto que tem lá, clica lá em procure um site, clica na lupa e aí ele vai me dizer se aquele link é seguro ou se não é seguro para isso, né? Um outro serviço bem legal, né, é o serviço chamado Vírus Total, né? Do site é virustotal.com. Era um serviço independente que depois o Google comprou e agora é um serviço do próprio Google e ele tem, né? E aí o Vírus Total, esse site Vírus Total, ele inclusive ele tem um serviço até mais abrangente do que os outros que eu comentei, porque ele pode fazer análise de um link. Então eu posso lá copiar o link, vou lá no Vírus Total e clico lá na parte de URL, colo o link que eu tenho e aí ele vai me dizer se aquele link é malicioso ou não. Mas o Vírus Total também tem um serviço super legal. Imagina que você recebeu um arquivo, seja um PDF, seja um arquivo de texto, seja uma aplicação. Você pode fazer um upload, ou seja, salvar esse arquivo que você recebeu lá no Vírus Total e ele vai fazer uma análise desse arquivo que você enviou para lá com mais de 60 antivírus diferentes. Então ele vai passar esse arquivo que você mandou para o Vírus Total em mais de 60 antivírus diferentes, e ele vai te dar um diagnóstico, dizendo assim, olha, desses antivírus que eu tenho cadastrado aqui, tantos, né, acharam que isso é um arquivo sem nenhum tipo de ameaça, ou eles identificaram que tem algum tipo de ameaça e vai me dizer qual é a ameaça também. Então, esse site virustotal.com, além de fazer análise de links, né, de internet, também ele faz análise de arquivos, né? Arquivos que eu recebi por e-mail, anexo de e-mail, ou arquivos que eu recebi por alguma rede social para isso, nesse caso, né? E o próprio Google, né, tem uma questão interessante, né, que ele também pode fazer esse tipo de análise. Quando você faz alguma navegação, né, no próprio Google, no próprio Chrome, né, quando eu navego num site que tem algum tipo de ameaça, ele também me avisa, né, dizendo assim, olha, tem aqui uma ameaça, né, cadastrada para esse site aqui e você também pode, né, não clicar e não entrar naquele site lá para isso. No caso do Google, você vai ter que tentar entrar no site, mas ele tem um serviço chamado transparencyreport.google.com que também tem a mesma forma de atuação dos outros serviços. Você pega o link, cola na caixa de texto lá e faz a análise do link sem precisar entrar no link para saber se ele é um link malicioso ou não.
Pois é. Agora, no dia a dia, Gilberto, a gente acaba coçando o dedo, né? A gente nem recorre, né? Tantos dessas, dessas estratégias. Tem muita gente que vai lá e clica, né? Exatamente. Esse é um perigo que, assim, normalmente esses links que a gente recebe, em geral, são links que tem algum tipo de, principalmente de e-mails que você não conhece, que você não solicitou, né? Se você está esperando, fez uma encomenda, né, um certo site, e ele te manda um e-mail, né, dizendo que aquela encomenda que você fez do produto X, que você realmente fez, e tem lá o link para você rastrear o produto. Esse é um e-mail que provavelmente é um e-mail verdadeiro, né? Agora, se você não comprou naquela loja, você não comprou aquele produto, você nunca teve participação numa promoção naquela loja lá, e você recebe um e-mail falando que você ganhou uma promoção, que você ganhou, né, uma vantagem qualquer, muito provavelmente esse e-mail é um e-mail falso e ele quer mais que você clique no link mesmo para isso. Então, por isso que a gente tem essas ferramentas, né, para poder fazer uma análise do link antes de clicar, né? Se eu posso copiar o link em si, vou lá nessas ferramentas, ou nordvpn.com, ou mesmo o Norton, safeweb.norton.com, né? Ou mesmo virustotal.com. Essas três ferramentas, eu vou lá, colo o link que eu recebi, e ele vai me dizer se aquilo é um link malicioso ou não. Isso. Bom, segura aí, Gilberto. Vamos para o Repórter CBN e a gente volta com essas dicas e também com o golpe da semana. Vamos lá. Nós estamos aqui ao vivo nesta quarta-feira com Gilberto Sudré, falando de tecnologia. No quadro de hoje, Gilberto trouxe, né, algumas saídas para quem quer testar se aquele link que você recebeu é de fato um link honesto, verdadeiro, né? Ou se ele é malicioso, Gilberto. Exatamente, Fernanda. A gente recebe tantos e-mails, mensagens, né, de rede social, de WhatsApp, o e-mail, com o link, né? E aí a gente tem aquela tentação de ir lá e clicar no link. Mas a gente, antes disso, tem que ter aquela ideia de tentar, pelo menos, verificar se aquele link tem algum tipo de ameaça por trás daquilo ali ou não. E aí a gente falou de, basicamente, 3 serviços gratuitos: o nordvpn.com, o virustotal.com e o safeweb.norton.com, que são serviços gratuitos que podem fazer essa checagem para a gente. O Giovanni está dando um testemunho aqui, olha. Ele falou, olha, Gilberto, difícil é onde o departamento de informática de onde a gente trabalha resolve testar essas ameaças, né? E ele disse assim, ó, vou explicar. Aleatoriamente, eles mandam links simulando ataques, para testar mesmo a reação do usuário, tá? E ele disse que esse ano ele só caiu uma vez. Então, essa é uma prática bem comum em empresas, né, que a gente chama de campanha de phishing. O próprio departamento de TI, ele monta um e-mail falso, né, e manda para alguns colaboradores dentro da empresa e verifica se esses colaboradores clicaram ou não naquele link, né? E aí aqueles colaboradores que clicaram no link, na verdade era um link falso, mas que avisou ao departamento de TI que aquela pessoa supostamente caiu no golpe do phishing. E aí esses colaboradores vão lá fazer uma reciclagem, vamos chamar assim, né? Para conhecerem, não entenderem e reconhecerem de forma mais fácil os e-mails ou mensagens de golpe. Isso aí. E por falar em golpe, vamos nele. O golpe tá aí. Qual é o da semana? Muito bem, Fernanda. Vamos falar aqui de alguns golpes que usam inteligência artificial. A gente tem aí um uso muito legal da inteligência artificial para vários assuntos no nosso dia a dia, né? Mas, infelizmente, os golpistas também se apoderaram dessa ferramenta para tentar fazer alguns golpes. Vou falar de alguns golpes que são bem comuns e como a gente pode se defender. Primeiro, os golpes de páginas clonadas. Algumas empresas fazem, né, algum tipo de propaganda, né, na internet, e aí os golpistas pegam, por exemplo, o vídeo de alguém famoso, né, faz lá uma deepfake, e aí esse famoso começa a fazer propaganda, obviamente, de uma promoção falsa dentro de um site, e com isso atrai, né, a atenção de consumidores que vão clicar naquela página e vão cair no golpe. Então, cuidado com essas páginas, e principalmente com depoimentos de pessoas, né, ou promoções muito favoráveis nesse caso. Golpe da voz, né? Ou seja, hoje já existem ferramentas que com um pequeno trecho de uma voz de alguém, né, ele consegue clonar essa voz. E a partir desse momento, essa ferramenta consegue reproduzir qualquer texto naquela voz daquela pessoa. Então, você recebeu uma ligação de um parente, por exemplo, né, de um amigo, né, falando alguma coisa com você, verifique realmente se
é o seu amigo que está conversando, né? Fale com ele, converse, interaja com ele para saber exatamente se é realmente aquela pessoa. Liga para ele, para o telefone dele, para saber se realmente é ele que está fazendo aquela conversa com você, porque a voz já não é mais uma questão de identificação unívoca, né, daquela situação para isso, né, nessa situação. Muitos perfis, né, são gerados, né, com produtos falsos também, que tem essa situação de tentar enganar o usuário, né, para isso, né, nessa situação. E aí, o que o usuário, o que o golpista quer é que você faça um Pix, né, para supostamente comprar aquele produto gerado, né, de um perfil ou mesmo de uma personalidade que foi clonada através de deepfake. Então, basicamente, a gente não deve, né, hoje em dia, infelizmente, não deve mais confiar cegamente naquele vídeo ou naquele áudio que você está recebendo de alguém, porque que isso pode ser, né, uma construção via inteligência artificial. É isso. Obrigada, Gilberto. Até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. E até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.